você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia Santíssima Trindade. Eu sou o Padre Carlos Maio, pároco desta paróquia que se localiza aqui em Aribiri, Vila Velha, Espírito Santo. Pertence à Arquidiocese de Vitória, aqui do Espírito Santo. E o tema que nós vamos apresentar hoje é um tema muito sensível, importante para o conhecimento de todos, porque está ligado também a um elemento doutrinal da nossa igreja, que é um problema que assola, infelizmente, e traz muito sofrimento a muitas famílias, que é a questão do suicídio. E nós queremos dar apenas algumas informações pertinentes à doutrina católica acerca da temática do suicídio. O que pensa a igreja? Qual é a fala da igreja? O que a igreja tem a dizer àquelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, infelizmente, devido a esta atitude que traz muita dor ao coração das pessoas. Então, a Igreja Católica, ela fundamenta a sua orientação acerca da doutrina em relação ao suicídio a partir de alguns pressupostos. São eles: primeiro, o pressuposto bíblico, a fundamentação bíblica. Nós temos diversos textos presentes na Escritura Sagrada que falam sobre o valor supremo da vida, vida enquanto dom de Deus. Então, aquilo que a igreja transmite em relação ao suicídio, informações daquilo que ela pensa, aquilo que ela informa as pessoas do suicídio, tem como base aspectos bíblicos, também do catecismo da Igreja Católica, do direito canônico e, obviamente, as orientações pastorais, dentro também de uma visão da ética católica ou da bioética, que é um ramo do ensino, da doutrina, da ciência teológica que fundamenta essa relação entre a igreja e as outras dimensões da formação do pensamento humano. Então, tudo aquilo que a igreja ela transmite informações a partir da sua doutrina em relação a temas que perpassam a fé, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, ela o faz através da bioética. Muito bem. Do ponto de vista bíblico, nós temos alguns textos que nos ajudam a compreender o valor sublime da vida. Primeiro, dois textos clássicos, no qual a igreja se baseia justamente para formular e defender a vida, o pensamento em relação à questão da vida, é justamente o mandamento de Deus: não matarás, que nós encontramos lá no capítulo 20, versículo 30 do livro do Êxodo, e também no capítulo 5, versículo 17 do livro do Deuteronômio. Ok? Quando a igreja fala em relação à questão do suicídio, do tirar a vida, nós estamos nos baseando neste mandamento de Deus, que é justamente um mandamento sublime e inquestionável, a partir do pressuposto da fé, de preservar a vida, vida enquanto dom de Deus. E aí nós temos algumas ações e algumas situações bíblicas em outros livros da Escritura Sagrada que nos mostram e que nos falam indiretamente do valor sublime da vida. Por exemplo, a experiência do Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 18, que é o sacrifício de Abraão, aquele drama em que Abraão é levado a sacrificar o seu próprio filho, e aí então, naquele momento, Deus interrompe essa atitude, mostrando que a vida ela tem um valor inegociável e que a igreja precisa defender. Também o drama de Jó, do sofrimento de Jó, que passa por profundas provações, inclusive do ponto de vista da saúde, psíquica inclusive, mas que em momento algum ele pensa em cometer suicídio. Jó passa por muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Nós temos alguns textos, por exemplo, do livro de Jó, capítulo 9, versículo 21, ou capítulo 10, versículo 18, em que Jó, mesmo doente, mesmo enfermo, mesmo passando por muitas dificuldades, fragilidades, vivendo um drama pessoal, de perder a sua família, a sua saúde deteriorada, as situações, as agruras da vida, suas economias, seu patrimônio, em momento algum ele pensa em suicídio. Ele fala até no capítulo 9 em que ele não queria nem ter nascido por passar por aquele sofrimento.
não é? Mas, em momento algum, ele pensa em tirar a vida. Depois, nós temos um suicídio que é, vamos dizer assim, muito conhecido no Evangelho de Mateus, que é o suicídio de Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Ele comete esse atentado contra a própria vida depois de um arrependimento profundo, mas que mostra a dramaticidade desse tema. Muito bem. Dito essas explicações, esse suicídio de Judas, nós vamos encontrar no capítulo 27, versículo de 3 a 10 do evangelista Mateus. Dito isso, o que vai dizer a doutrina da igreja? Primeiro, fundamentação bíblica. Agora, a fundamentação doutrinal. O Catecismo da Igreja Católica vai tratar em pelo menos 2 parágrafos sobre em relação à questão do suicídio. Primeiro, parágrafo 2264. O que fundamenta a condenação da igreja, doutrinalmente falando, em relação ao suicídio? A igreja vai dizer no capítulo 22, no parágrafo 22, 64 do Catecismo da Igreja Católica, que o amor a si mesmo permanece como princípio fundamental da moralidade. Ou seja, para amarmos a Deus é necessário amarmos a nós também, profundamente, amar a nossa vida. Então, quando a igreja orienta sobre a valorização da vida, o princípio primeiro moral da nossa moralidade católica cristã é amar a si mesmo, ok? O amor a si mesmo é o fundamento de tudo, inclusive o amor a Deus. Quem ama a Deus ama a si, e quem ama a si, obviamente, e ama a Deus, ama o seu próximo. Depois, no capítulo 22, versículo 80, fala um pouco da responsabilidade de cada um sobre a vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é o único e soberano Senhor. Vejam, nós temos uma responsabilidade profunda para com a nossa vida. Profunda. Mas essa responsabilidade não nos dá o direito de dispor da vida como nós queremos. Ou seja, nós não podemos de forma alguma desvalorizar este dom da vida que Deus nos concedeu. Ele é o Senhor, a Ele dispõe a vida. Ele é a autoridade suprema e maior. Então, nós precisamos agir com responsabilidade em relação a este bem supremo e inegociável que Deus nos deu, através da sua graça, que é a vida. E nós precisamos ter responsabilidade para dispô-la da melhor forma possível. Por isso que a igreja, de fato, não concorda com a ação do suicida. Não é direito que nós temos de tirar a nossa vida. Nem a vida do outro e também a nossa. Ok? Porque preservar a vida é honrar o Senhor. Se você preserva, dá valor à sua vida, você está com isso honrando o Senhor e dispondo bem da salvação desta vida, porque ela irá culminar na salvação da alma. E aí, então, meus amados irmãos e irmãs, nós somos, na visão do Catecismo da Igreja Católica, a partir da construção da nossa doutrina, da nossa fé ao longo dos anos, nós somos administradores e não proprietários. Vejam a diferença. Somos administradores, mas não somos proprietários. Deus nos deu a liberdade de administrar a nossa vida. Mas essa administração pressupõe responsabilidade, consciência, ok? Da vida que Deus nos deu. Ele é o autor. Por isso, o suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano. Ok? O suicídio, ele contradiz esta capacidade do ser humano de conservar e perpetuar a sua vida. Aquele que pensa em se suicidar, ele atenta contra a natureza da sua vida, mas também contra o senhorio de Deus. Ok? E aí, meus amados irmãos e irmãs, a questão do suicídio, ele nos leva a um problema muito sério. Por quê? Porque ele contradiz o justo amor que nós temos e que devemos ter por nós, ok? Por nós mesmos. Agora, ao mesmo tempo, o suicídio, ele é um problema social e ele é um problema antropológico. Por que ele é um problema antropológico? Por que ele é um problema que está relacionado à minha relação com os outros seres humanos? Bem, primeiro, porque ele rompe os vínculos. Quando alguém comete suicídio, ele rompe os vínculos.
E vínculos esses, inclusive, de responsabilidade e solidariedade. Vínculos esses que você rompe ao tirar a sua vida com aqueles que ficam neste mundo e que fazem parte da sua cadeia de relação. Os familiares, os pais, os esposos, os filhos, os parentes, os amigos. Há uma cadeia de solidariedade com a sociedade e, sobretudo, com o vínculo da família, o vínculo familiar, ok? A pessoa, ela tem a sua responsabilidade no conjunto da sociedade, na manutenção da sua família, na prosperidade da sua família, na manutenção do seu lugar social na sociedade, as suas responsabilidades enquanto pessoa e cidadão, na sua dimensão humana, na sua responsabilidade civil. E aí o suicídio, ele é uma negação dessas realidades, o que é um profundo contrassenso diante daquilo que nós, enquanto pessoas responsáveis, livres, temos na cadeia social, ok? Compromete a cooperação, compromete a voluntariedade humana e contraria, sobretudo, a lei moral, ok? Não é simplesmente um pecado do ponto de vista teológico, de fé, é também um atentado à lei moral e à lei natural, ou seja, contra a moralidade de agir contra si mesmo, mas também contra a responsabilidade social que nós temos com as pessoas que nos vinculam, com qual nós estamos vinculados, ok? Então, nesse sentido. Mas existe também atenuantes. Né? Atenuantes que nos levam a compreender, e aí a psicologia, de fato, é uma ciência que se debruça sobre isso e apresenta justamente, às vezes, esta visão, e aí, obviamente, esta visão né, da psique humana, mas existem os atenuantes. A igreja, ela leva em consideração também o estado psique emocional das pessoas, que leva a uma atitude tão execrável quanto essa de tirar a própria vida. Vejam, meus amados irmãos e irmãs, não existe aqui uma distinção entre matar alguém e tirar a própria vida. Ambos são pecados gravíssimos. Mas, padre, a igreja então condena essas pessoas? Claro que condena. Condena a atitude moral. Isso não quer dizer que a igreja está condenando as pessoas a uma eternidade de sofrimento, ou seja, a condenação eterna ao inferno, vamos dizer assim, numa linguagem mais bíblica, mais religiosa, não é? Mas que atenuantes são esses, padre, para que a igreja possa formar um juízo em relação àqueles que cometem um ato de tamanho desespero de atentar contra a própria vida? Bem, primeiro, os distúrbios psíquicos graves. A igreja parte do pressuposto que uma pessoa que tira a própria vida, ela não está no seu juízo perfeito. E ela pode ser levada a este distúrbio psíquico devido a diversos fatores. A angústia, o medo grave da provação, o sofrimento, oriundo, por exemplo, de uma enfermidade, consigo ou com um parente, ameaça de tortura, alguém que que comete o próprio suicídio devido a ameaças de tortura, ou dramas pessoais, né? Isso pode diminuir a responsabilidade da pessoa que comete o suicídio. Ou seja, a igreja leva em consideração também, apesar de ser uma situação muito dolorosa, que as pessoas podem estar passando por situações muito delicadas, gravíssimas, para atentar contra a própria vida. Não é? E aí você se pergunta bem assim, e a salvação? Porque essa é o questionamento de muitas pessoas. E a salvação? Quem comete suicídio está no inferno? A igreja, então, vai nos ajudar a compreender que o nosso Deus é um Deus da misericórdia, não é? Deus pode dar àquele que cometeu o suicídio também a salvação, considera a salvação, porque ele leva em conta também esses fatores que nós acabamos aqui de expor. A questão do estado emocional psíquico, que a psiquiatria e a psicologia vai, então, detalhar mais profundamente. Deus, na sua benevolência, na sua misericórdia, ele leva também em consideração essas questões. Por quê? Porque as famílias dos suicidas, elas se cobram muito. E se cobram no sentido de dizer que fim teve
o meu ente querido? Que fim teve o meu amigo? Que fim teve a minha amiga? Que fim teve o meu parente? Foi condenado? Deus o condenou ao inferno? Então nós não podemos afirmar que Deus condena ao inferno simplesmente o suicida devido a este ato. Por quê? Porque, obviamente, quando ele comete este ato, que é um pecado, é bom que se fale, essa é a doutrina católica, quando ele comete esse ato, óbvio que ele está cometendo um pecado gravíssimo. Um pecado gravíssimo, nós sabemos, na lei da igreja, ele tem, né, a propriedade de nos condenar ao inferno, ok? E o suicida não tem a oportunidade de se arrepender. Uma vez cometido o ato do suicídio, não há arrependimento. Existem aqueles que cometem, tentam tentativas de suicídio e que esses venham a se fazer uma reflexão e serem encaminhados a um processo de arrependimento. Mas um suicida que efetiva, né, este ato, né, ele não tem mais a oportunidade de se arrepender. O arrependimento se dá para os justos. Mas Deus tem outros caminhos, outros meios de resgatar a alma deste que cometeu tamanho ato grave contra si mesmo. Lembrando, meu amado irmão, minha amada irmã, que o suicídio não é um ato que atenta somente contra a pessoa que comete. Ela deixa também marcas profundas naqueles que ficam, os entes queridos, traumas, e que muitas vezes, né, vão ter que ser tratados ao longo de toda a vida. Mas e juridicamente, no direito canônico? Né, para encerrarmos aqui esta participação. Bem, primeiro, nós temos 2 cânones que vão tratar diretamente em relação ao suicídio, que é o cânon 1041, número 5 do Código de Direito Canônico atual, que fala da questão da mutilação e da tentativa do suicídio, ou seja, da mutilação e da tentativa, daqueles que tentaram o suicídio, mas graças a Deus não tiveram o êxito. Né? Há algumas sanções da igreja para essas pessoas também. Se tratar de um pecado grave, elas respondem também por este ato, por essa tentativa. Aqui, obviamente, aqueles que sobreviveram. Não é? A tentativa de suicídio. Tá? E também essa atitude, por exemplo, impede o cristão católico dos bens espirituais da igreja. Por exemplo, quem atenta contra a sua própria vida e sobrevive, obviamente, o que acontece? Ela fica privada de receber os sacramentos da igreja, porque ela cometeu um pecado gravíssimo. Então ela precisa se regenerar na fé. E aí ela está impedida, inclusive, por exemplo, quando se trata de um padre, de exercer o ministério, de exercer. Ou se não é padre, por exemplo, um seminarista, de ser ordenado padre, um diácono, de ser ordenado padre. Enfim, existem as sanções em relação a isso. E aí uma outra questão que sempre nos vem em mente, ou é sempre fruto de uma discussão, como é que fica, por exemplo, as exéquias, ou seja, as celebrações fúnebres de quem comete o suicídio? Tem direito? Não tem? Bem, o código anterior ao que está vigente hoje, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, o primeiro código a ser lançado em 1917, que vigorou até 1980, né, até 1983, vai proibir qualquer tipo de solenidade fúnebre para aqueles que cometeram suicídio. O Código de 1917, no cano 1985, dizia que a essas pessoas, aos suicidas, né, outras pessoas também, né, por outros pecados, mas ao suicida devia se negar a sepultura eclesiástica, ou seja, devia se negar as exéquias, as orações fúnebres, para conseguir tamanha era a gravidade do seu pecado. Mas a igreja, na sua reflexão pastoral, a partir do Código de 1983, que é o que está vigente hoje, ela suprime esse cânone. Até porque a igreja não pode aumentar a tormenta, o sofrimento das famílias do suicida. Imagine você negar as exéquias fúnebres, as orações fúnebres, aquele que cometeu tamanho ato, né, grave, mas sobretudo em relação àquelas pessoas que ficam, os familiares. Imagine uma mãe que já sofre
imensamente pelo seu filho que cometeu suicídio, ou sua filha que cometeu suicídio, ou uma esposa, ou um pai, ou um filho. Imagine o sofrimento dessas pessoas. E aí, ao recorrer à assistência espiritual da igreja, assistência da oração da igreja, assistência religiosa, assistência pastoral, ouvir um não do padre, do bispo, do diácono: olha, nós não podemos dar assistência porque esta pessoa cometeu um pecado grave. Imagine qual é, do ponto de vista psíquico, como é que ele ia ficar essa pessoa, do ponto de vista espiritual também. Não, hoje o atual código não proíbe as exéquias dos suicidas, até porque nós precisamos confortar as famílias e ajudá-las a vivenciar esse momento doloroso. Então, nenhum padre ou diácono ou bispo em sã consciência, tendo como a sua responsabilidade a função e a visão que nós temos do Cristo Pastor, iria se negar a dar uma assistência religiosa à família, ou receber ou realizar as orações fúnebres da igreja, ok? O cano 1184, no número 3, vai dizer que as exéquias só são negadas às pessoas quando há perigo de escândalo público. O suicídio, apesar de causar uma comoção e um sofrimento tão grande, uma comoção social, uma comoção familiar, ela não deve ser negado, tá, às pessoas que estão vivenciando essa dor e esse sofrimento. Bem, em resumo, esta é, em breves palavras, o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana em relação à questão do suicídio. Mas você pode conhecer um pouquinho melhor daquilo que a Igreja pensa a partir dos seus escritos. Esse manual de bioética que nós temos do Padre Hélio Sgretzer, manual de bioética, que fala sobre a questão do suicídio, a própria Escritura Sagrada, que aqui já foi mencionado, o direito canônico, que rege juridicamente as relações sociais dentro da Igreja Católica, e o Catecismo da Igreja Católica, que é o fundamento doutrinal, os pontos principais da nossa fé cristã católica. Tá bom, meu amigo, meu irmão, minha irmã? Que você possa conhecer um pouco mais dos aspectos da sua igreja em relação a um tema que é tão sensível, tão difícil de ser tratado e muitas vezes difícil também de ser compreendido. E essa simples colaboração possa te ajudar a compreender um pouquinho melhor do pensamento da Igreja Católica, seja bíblico, seja pastoral, seja doutrinal, seja jurídico e bioético em relação a esse tema que é o suicídio. Que Deus te abençoe. Saúde, paz, graça do nosso Deus. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, capítulo 10, versículo 10.